Olá, tudo bem? Hoje estamos gravando mais um podcast. Esse é o nosso 34º, eu acho que sim, podcast, nosso programa Cultura e Conexões. E eu sou a Vera Itajaí. O nosso podcast chama ICASA. E para quem não conhece, ICASA é o nosso Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Estamos com uma belíssima exposição da Frida Kahlo. Frida visita Curitiba. Fiz uma seleção curatorial de 40 obras, parte do acervo do Museu Mufic. Um museu belíssimo que a gente vai ter ainda em Curitiba. Estamos aguardando aí os políticos nos darem apoio, né? E os amigos, consultores de negócios que estão nos apoiando, correndo atrás para ver se a gente consegue, né? Ter um espaço em Curitiba para abrigar um dos maiores acervos, ou melhor, o maior acervo da América Latina, hoje já somos, de obras de arte em homenagem a Frida Kahlo. E se tiver algum artista plástico nos assistindo e quiser também desenvolver uma obra, né, pintar um quadro, fazer uma escultura em homenagem a Frida Kahlo, aceitamos doações. Essa doação é para o museu em homenagem a Frida Kahlo. Depois o seu nome vai estar, né, ligado a todos os outros artistas também que estão fazendo as doações e vai ser um trabalho muito bacana. Eu queria também aproveitar, hoje a gente tem uma personalidade muito bacana, assim, do universo do mundo bem comercial, e que a gente vai estar entrevistando já. Mas antes disso, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um projeto muito bacana, que está saindo do forno, mas já está no mercado, muito interessante, também ligado ao Museu Mufic, ao Museu em homenagem a Frida Kahlo, que é a franquia do clube de afiliados do nosso Clube do Vinho. Para quem não sabe, eu também trabalho, além de artista plástica, né, do Instituto ICASA que nós temos, eu também trabalho com vinhos. Há 12 anos eu tenho uma distribuidora de vinhos, de bebidas finas, e temos há 6 anos a Adega Empório Arte e Vinho. Então criamos um projeto do Clube do Vinho, mas é uma franquia de um clube de afiliados, né, do Clube do Vinho, com a nossa marca Clube do Espumante Frida, por causa, né, do museu em homenagem a Frida Kahlo. Foi uma forma que eu encontrei de estarmos apoiando, né, a logística, a conservação, a manutenção de todo esse acervo que nós temos guardado, né, e algumas peças estão em exposição que a gente vai mostrando lá no Instituto ICASA. Eu gostaria muito que vocês conhecessem esse projeto, ele é muito interessante. Você bebe vinho com seus amigos, com seus familiares e com os seus clientes, e você passa a ter uma renda passiva, né? Que seria uma renda extra, uma renda mensal e vitalícia. É muito interessante. Entre em contato no 41 99973 3337 e eu encaminho daí via WhatsApp o nosso Media Kit para você conhecer esse nosso sistema inovador de negócios. E hoje com nossa querida amiga Márcia Ereck, consultora de negócios imobiliários de altíssimo padrão. Maravilhosa. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Que prazer recebê-la aqui. Tudo bem, Vera. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Que Estou ansiosa pela nossa conversa. Pois é, uma conversa agradável que a gente vai ter. Eu costumo falar que o nosso programa, Cultura e Conexões, não temos rodeios, ou melhor, eu começo com roteiro. Não temos roteiro e nem rodeios. É uma conversa descontraída, um bate-papo entre amigos, e a gente vai lembrando, vai perguntando, a pessoa vai tendo um outro insight, vai lembrando de algumas outras questões, e vai trazendo questões da vida pessoal e questões de trabalho, né, da expertise profissional. Porque, gente, não dá para separar uma coisa da outra. Quem fala, pessoal é pessoal, profissional é profissional. Não é verdade. Uma coisa interfere na outra. É verdade, mas eu sei que você é uma profissional de muitos anos de mercado. Você concorda? Concordo, Vera, concordo completamente com você. Né? Antes de ser corretora de imóveis, eu fui professora. Isso, conta, minha querida. E não tem como você ser professora sem ser a pessoa. Sim. Não dá para separar. Primeiro, a pessoa vem primeiro.
primeiro sempre. Exatamente. Né? Então, tratar os alunos, não como alunos, mas como pessoas, como né? Pessoas, assim né? como eu trato os clientes como pessoas, né? Cada um tem a sua história, a sua bagagem. História. Eu acho impossível separar isso. Sim. E aí, a partir desse momento que você cria os vínculos, né? Que a gente chama os vínculos de amizade, que evoluem até para vínculos afetivos, porque a gente passa a gostar dos nossos amigos, que se tornam nossos clientes, ou os clientes que se tornam nossos amigos, né? E é tão gostoso isso. Mas, querida, eu gosto muito de começar as nossas... normalmente a nossa entrevista, assim, perguntando onde você nasceu, de onde você é, eu quero saber. Eu sou muito curiosa. Conta pra nós. Eu nasci no norte do Paraná, eu nasci em Arapongas. Ah, você é de Arapongas. Isso, eu sou de Arapongas. Que eu bacana. nasci, daí o meu pai trabalhava em banco. E daí o papai foi transferido para o Rio Grande do Sul. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, nós mudamos para o Rio Grande do Sul e moramos 4 anos no Rio Grande do Sul. Virou meia gauchinha daí. Meio gauchinha, né? Minha irmã e eu éramos conhecidas como as paulistinhas. As paulistinhas. Né? Por causa do nosso sotaque. Ah, sim. Mas por que paulistinha? Não por entendi. Por causa do nosso sotaque, né? Nós falávamos muito diferente das crianças do Rio Grande do Sul. Por ter então, nascido em Arapongas, você tinha um sotaque diferente? O sotaque, sim, nós tínhamos o sotaque do norte do Paraná, não é? Aquele R mais arrastado. Eu morei em São Paulo 40 anos, mas eu não lembro disso. O paulista também tem um R meio arrastado? O paulista do interior tem, Ah, do interior tem? São Paulo capital não, mas o paulista do interior tem. E então nós éramos conhecidas como as paulistinhas. A mamãe chegava na escola e dizia: a senhora é a mãe das paulistinhas. A hora que eu ouvi uma mamãe falar. Aí depois o meu pai saiu do banco e a gente foi para Céu Azul, que é uma cidadezinha bem pequena. Cerro Azul? Céu Azul. Ah, Céu Azul aonde? Fica perto de Cascavel. Ah, também Paraná, Entre no caminho de Cascavel a Foz. Aí depois nós mudamos para Cascavel, a minha família ficou lá. Eu fui para São Paulo, fiz intercâmbio fora e depois vim para Curitiba. Então faz 29 anos que eu moro em Curitiba. Mas vim sozinha, a família toda ficou lá. Ah, você veio sozinha? Vim sozinha. Você fala de pai e de mãe, sozinha, assim, né? de pai e de mãe. Então você já está praticamente 3 décadas aqui em Curitiba. 3 décadas. Eu já sou mais curitibana, do que qualquer né? Outra cidade. Você pegou aquela temporada de frio ainda? Sim, peguei. Principalmente quando eu vinha passear em Curitiba, né? Que todo janeiro, todas as férias de janeiro e julho eu vinha para Curitiba. Então passei muito frio aqui. Ai, assim. pois é. Nossa, eu também peguei tanto frio antes de ir para São Paulo ainda. Eu fui para São Paulo em 76 e em 75 nevou aqui em Curitiba. Eu lembro que eu tenho fotos de casaco de couro, gorro de pele, né? Aquelas coisas, botas longas de couro, aquela coisa toda. Nós estávamos no Rio Grande do Sul nessa neve, então temos fotos 75. Também com lá bola de neve. Então, né? Porque foi um frio meio que geral aqui nessa região mais do sul, né? Eu lembro bem que foi o ano que meu irmão mais novo nasceu, né? Então... você tem um irmão que nasceu nesse período? Tenho. Olha só. Então a gente tem fotos, né? De boneco de neve, brincando no quintal, jogando bola de neve um no outro. Uma lembrança bem gostosa do Rio Grande do Sul. E quando você nasceu no inverno ou no verão? No verão, eu nasci numa terça-feira de carnaval. Mas você é poderosa mesmo. Minha mãe. Olha só, você não quis ficar ali esperar mais uns dias passar, nem antes da data, né? É tudo terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval, deixou sua mãe de molho. Deixei a mamãe de molho, Olha só que bacana. Como eu nasci em julho, no inverno, então eu tenho uma sensação, eu sou canceriana, o terça-feira de carnaval, que signo você é que eu não lembro aquariana. Agora? Ah, você é aquariana. Eu sou aquariana. Porque eu canceriana, eu sinto um frio, acho que porque eu nasci no inverno, julho, engraçado, isso, eu adoro o frio. Minha querida, eu sei que você foi professora há muitos anos. Conta um pouco dessa sua trajetória. Então, nós morávamos em Cascavel e, na época, Cascavel era uma cidade pequena ainda. Então, você não tinha muita opção de o que estudar. Eu acabei fazendo letras, né? Português e inglês. E sempre dei aula de inglês. E com aquela ideia de que uma hora eu mudo, mas o provisório ficou permanente. Né? Mas assim, eu sempre dei aula em escolas de inglês. Então, nunca dei aula em escola regular. Você foi para as escolas de inglês? Eu fui para as escolas de inglês. Os últimos 20 anos eu trabalhei no Interamericano, ou CCBU, que muitas pessoas conheciam, estudavam por CCBU. E então eu sempre
sempre foi diferente a minha trajetória como professora, porque eu tinha um público diferenciado. Sim, não era o público tradicional da escola eu tinha normal turmas menores, as aulas que a gente davam eram diferentes, né? E por trabalhar num centro cultural, então assim, porque é um centro cultural, né? Sim. Então, eu sempre tive, assim, oportunidade de cursos com professores vindo do exterior. Ah, que bacana isso. Eu fiz algumas traduções consecutivas, né? A tradução consecutiva é aquela que o palestrante fala em inglês e o tradutor traduz para simultaneamente, praticamente, assim. Não é simultâneo, é consecutivo. Consecutivo, não. Ele está falando, em seguida você traduz tudo. Daí eu traduzo, e se alguém da plateia quiser interagir, eu traduzo para o palestrante. Então, eu fiz algumas vezes com autores de grandes livros, aquele livro A Cabana. Sim, olha, que é uma história lindíssima, né? Belíssimo. Então, fiz a tradução simultânea desse livro com esse autor. Então, assim... Eles iam fazer o lançamento lá no Interamericano. A Livraria Curitiba trazia esses autores. A Livraria Curitiba que junto com as editoras. E as parcerias eram com o Interamericano. Então, assim, muitas oportunidades, né? De conhecer pessoas, autores, livros. Uma vez nós tivemos um curso com uma psicóloga que ela preparava os astronautas que iam para a estação espacial. Né? Aquela estação. A NASA lá? Não. Ela dava cursos para a NASA. E o Interamericano trouxe essa pessoa para dar um curso para a gente sobre comportamento, estilos de aprendizagem. Que maravilha. Então, assim, muitas oportunidades, Vera, riquíssimo isso, né? Riquíssimo. Bárbaro, isso, fantástico. E depois aí desse teu, esse teu movimento, você se ressignificou a carreira, como é que conta um pouco dessa trajetória, que a gente está sempre ao longo da vida, né, se ressignificando, exatamente, né, novas adaptações. Então começou assim, eu estava para me aposentar e nós tínhamos um casal de amigos que tinha uma imobiliária pequena. E a gente conversava e comentando que eu vou me aposentar e queria mudar de área, porque 32 anos adorava o que eu fazia, mas cansei. Sim, cansou. Né? Cansei. Aí é bom outros ares também, bom, né? A gente mudar tem que se reinventar, fazer alguma coisa diferente. Exatamente, né? Se reinventar. Novos desafios. É verdade, você também se reinventou, né? Então, tá bom, entende tudo aqui. Aí me convidaram para trabalhar com eles. Então, comecei devagarinho o treinamento com eles e acompanhava cada vez que iam fazer uma visita, cada vez que tinha uma proposta. Quando fazia acho que 6 ou 8 meses que eu trabalhava com eles, eles compraram uma franquia de uma grande rede de imobiliárias. Que bacana! E daí a gente deslanchou em muito treinamento e muita aprendizagem, mas depois tivemos, né, os 2 anos de a situação que veio, né? Acho que a gente não pode falar, né? Pode. Pandemia? Pandemia? Pode? Gente, então tá. Por favor, nosso programa é livre, não é o governo que sustenta. Por favor. E de repente, sim, assim... a pandemia que deixou aí, de repente, muita gente em maus lençóis ou em maus bocados, como dizem, exatamente, né? Aliás, nós não escapamos também desses maus bocados. A gente teve que dar uma rebolada, como dizem, né? Para segurar a peteca, não deixar cair todo o trabalho, a luta, né? Que a gente já vinha de tantos anos. Você também passou por esse processo? Passei, porque daí eu trabalhava com imóveis prontos, né? Então, imóveis prontos é o que a gente chama imóveis de terceiros. Sim, então as pessoas vinham, eu não quero ninguém entrando na minha casa. Claro, daí... não, então vamos segurar as visitas por enquanto. Só que ninguém imaginava que aquele período ia durar por 2 anos, gente, né? 2 anos inteiros, né? Então, mudei, eu fui trabalhar com uma amiga que trabalhava com locação. E depois disso... porque a locação, a pessoa vai ver o imóvel antes de alugar. Vai ver o imóvel, né? E quando é venda de apartamentos novos, não tem ninguém, não tem problema nenhum, né? E também, de novo, a pandemia, né, a situação de família, acabei parando. Você deu uma parada? Deu uma parada. Em função desse período? Em função desse período. Aí depois mandei currículo para outras imobiliárias, né? Um amigo pegou meu currículo, indicou. Isso já 2022? 2021. 21 já? 21 já. Aí ele mandou um currículo
para uma imobiliária, me chamaram, fizemos uma entrevista. Ele falou: não, você não vai trabalhar com pronto, você vai trabalhar comigo com lançamentos. Ah, que bacana. Aí todo aquele aprendizado que eu tinha tido começa tudo de novo. Tudo de novo. É uma nova experiência. Uma nova assim, experiência. né? Então eu digo que eu, aos 50 anos, eu virei estagiária, com carteirinha de estagiária, que eu adorava para pagar meia no cinema. Ah, que bacana, E foi me reinventando. Então, eu adoro, assim, depois dos 60, né? A gente também paga meia no cinema. Você aproveitava a carteirinha de estagiária, não tinha 60 ainda e tinha carteirinha. Que bom. Isso, e estou nesse mercado desde então. Gosto muito do que eu faço. Ah, é muito bacana. Venho trabalhando. Né? Tem muitos eventos interessantes de lançamentos, né? E o que você tem? Hoje a nossa entrevista é longa, a gente tem praticamente, né, 1 hora aí para a gente conversar. Quando você fala, Márcia, de apartamentos, lançamento, você fala dele na planta ainda, que não apareceu a construção, está lá ainda naquelas perfurações, não sei como é que chama aquilo ali. Nas fundações. Nas fundações, né? Ou ele já está começando a aparecer ali, já tem um prontinho, né, para mostrar, decorado. Olha, é assim, Vera, não? Tem de tudo. Né? Tem produtos que você tem a planta, tem uma projeção de como vai ficar as áreas comuns e apresenta aquilo para o cliente. E o cliente acredita em você, né? Porque você está vendendo um sonho. Tá, mas no papel, concreto, ou porque às vezes eles fazem um decorado, né? Improvisam. Às vezes em é só lugar. O papel que a gente tem. Às vezes é só o papel. Às vezes é só o papel. O decorado, às vezes, vem depois. Né? Tá. Aí o cliente comprou um apartamento na planta, sem decorado, sem nada. A hora que a incorporadora monta o apartamento decorado, a gente chama esse cliente e diz: ó, o seu apartamento vai ficar assim. Né? Tem incorporadores Isso ainda vai ficar pronto 2, 3 anos depois, 2, 3 anos. Geralmente, do período de lançamento até a entrega, normalmente a gente tem 36 meses. 36 meses? 36 meses, são 3 anos. 3 anos. 3 anos. Leva tudo isso. Às vezes mais, dependendo do projeto, às vezes mais. Quando são muitos andares. Quando são muitos andares, quando o terreno é muito grande, que tem muita fundação, né? Quando são várias torres. Ah, também tem isso, é verdade. E tem incorporador que eles fazem assim, é um projeto de 8 torres. Então, constrói 2. As pessoas começam daí, se mudam para lá, daí constrói mais 2. Tem incorporador que constrói todas as torres antes de entregar. Né? Quando se fala em torres, diversas torres, isso quer dizer um condomínio. E esses condomínios, a gente chama de condomínio de luxo, né? Porque ele tem toda uma infraestrutura de lazer bacana, é isso? Sim. Hoje se usa muito em inglês, né? Isso eu levo vantagem. Pois é, você leva vantagem, então, eu não levo. chama-se muito de home resort, né? Que é home resort. Que é um resort onde você mora. Então, existem alguns. Tem as cozinhas gourmet. Tem os salões de festas com cozinhas gourmet, tem a área parque aquático, né? Não é uma piscina, é um parque aquático. Parque aquático. Tem para a área de crianças, adultos? Criança, adulto, coberta, né? Piscina indoor, piscina outdoor. E quando é indoor, às vezes ela é aquecida, né? Geralmente elas são aquecidas, mesmo as que são ao ar livre, né, outdoor que a gente chama, normalmente elas têm um sistema ou de troca de calor ou serem aquecidas. Curitiba não dá, né, Vera, fazer uma piscina que não seja aquecida. Mas é que bacana isso, de repente a pessoa está com vontade de dar um mergulho lá à noite, é um dia meio fresco, de frio, e está regulado lá? Está regulada. Aquela temperatura da água. Que interessante isso, né? É muito bacana. E a tecnologia cada vez mais avançada e as pessoas com preocupação com sustentabilidade, né? Então, tem tudo isso. Tem tecnologia de troca de calor que consome menos. Então, são vários recursos que a construção civil tem para manter esses ambientes aquecidos sem um consumo muito alto de energia. De energia, né? E eles têm também já essas placas solares que eles chamam assim? Algumas construtoras já entregam nos empreendimentos.
Unidos. Outras, depois os condôminos decidem que vão colocar. Ah, tá. E me diz uma coisa, eu fico muito curiosa com as questões de arquitetura e acessibilidade, as arquiteturas inteligentes, né, para acessibilidade, porque hoje em dia uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, né, usa uma bengala, uma muleta, uma cadeira de rodas. Você sabe que recentemente, acho que eu até comentei aqui no nosso programa, que quem usa óculos, né, eu uso óculos. Para perto, para longe não, só para perto. Mas se eu não estiver com óculos para perto, eu não faço meu trabalho no computador, né? Não consigo ler nada de perto, assim, preciso do meu óculos. Mesmo quem usa só óculos tem essa questão de que fazemos parte dessa categoria de acessibilidade. Quem usa óculos. Eu falei, nossa, mas é bacana isso então. Porque se você estiver sem um óculos, você pode até pisar num degrau em falso, levar um tombo ali, se machucar, né? Então é interessante isso. E vocês já têm essa arquitetura inteligente, já assim, que a gente chama? A grande maioria dos escritórios de arquitetura já tem essa preocupação. Já tem essa preocupação? Porque a porta não pode ser uma porta muito estreita, tem que ser uma porta larga. Não só a porta principal, a porta social, de entrada social, mas a porta do banheiro, a porta do lavabo. Às vezes a porta dos quartos, elas não têm a mesma dimensão do que a porta de entrada. Às vezes a porta de entrada é larga, bonita, né? E as outras portas têm um padrão meio que normal. Quem é cadeirante não entra naquelas portas. Não entra. Você conhece assim, algum desses imóveis? Conheço, que está no teu como é que chama lá, no teu portfólio? Temos sim, tem uma construtora isso. Aqui em Curitiba, que ela tem um aqui no Juvevê, que já está subindo, as torres estão subindo, e esse empreendimento ele é exclusivo para pessoas 60 a mais. Para 60 a mais? Então, por exemplo, eu posso comprar uma unidade, sim. Mas ainda não posso morar. Sim, vai levar 2, 3 anos também. Vai levar alguns anos para eu morar, porque eu não tenho 60 anos ainda. Sim. Então, todos os moradores. Aí, esse empreendimento ele é todo preparado, com portas mais largas, corredores mais largos, elevadores maiores. No banheiro ali, né? É um item opcional, aquelas barras de segurança. É um item opcional, mas tem. Nem todas as construtoras... Rampas, né? Ao invés de escadarias também, Rampas, claro. não tem tapetes, os pisos são todos antiderrapantes. Isso. Todas as poltronas de todas as áreas comuns, as cadeiras todas têm braço para quem vai se apoiar. Sim, né? É tão interessante então, isso, né? É uma consciência, esse empreendimento né? é bem interessante. E depois desse tem vindo outros, né? Mas nem todas as construtoras, e também depende muito do padrão, porque isso tudo que sai do padrão tem um custo. Encarece também, né? Tudo tem um custo. Sim, Você colocar uma porta maior, o custo é outro de muda. Colocar uma porta padrão. Então, depende muito da construtora. Né? Depende e do muito nível, do vamos dizer assim, daquele prédio, né? Aqueles apartamentos estão sendo construídos. Né? Hoje tem uma tendência das casas universais. Como é isso? Conta. Uma casa universal é uma casa que ela é preparada para uma pessoa que tenha qualquer tipo de necessidade especial. As casas condomínios, você fala, não? Eu tenho visto alguma coisa na internet, assim, condomínio. Tem casas, mas assim... Térreas. Casas térreas, você fala. Casas térreas, sem degrau, com rampa, com portas mais largas, com todas as tomadas da mesma altura. Sim, né? Que bacana isso. Isso pode ser tanto para crianças, para pessoa idosa, para um portador de necessidade especial. Então, existe uma preocupação, existem projetos, as pessoas estão estudando, a arquitetura está estudando isso, para tornar as casas universais, para qualquer pessoa. Que interessante. Por isso que chama casas universais. Casas universais. Né? Que interessante. E já tem aqui em Curitiba alguma coisa, alguma iniciativa dessa natureza? Eu não sei te dizer, preciso pesquisar isso. Mas onde você viu isso? Que tem a gente está sempre estudando, Você está estudando, né? São Paulo, que é um grande centro, assim, você acha que já tem alguns arquitetos, alguma construtora, incorporadora, já tem. Desenvolvendo isso? Eu sei aqui em Curitiba de um arquiteto que quando a pessoa vai construir uma casa e tem alguém portador de necessidade especial, eu sei que esse arquiteto é especialista em desenhar casas adaptáveis para essas necessidades. Que interessante. Eu nunca conversei com esse arquiteto, não sei. Como é o nome dele? Se você souber, não lembra o nome dele agora? Não sei. Então, a gente já ia aqui fazer uma chamada. Mas eu descubro. Isso, descobre, depois passa para gente. E eu sei que é uma especialidade dele trabalhar com essas casas. Então, assim,
existe muita preocupação, né, com a acessibilidade, assim como tem com a sustentabilidade. E a arquitetura, a engenharia está se voltando para isso. Está cada vez mais se modernizando, né? Ou se atualizando, vamos dizer assim. Você falou agora nesse arquiteto, Márcia, aí eu lembrei que eu também acho que conheço assim, dos nossos grupos, né? A gente acaba não conhecendo pessoalmente. É uma arquiteta que ela também trabalha, lembrando agora, com a arquitetura inteligente, assim, a arquitetura voltada para essas questões mais humanizadas, arquitetura humanizada, na realidade, né? Uma arquitetura voltada para essas questões de acessibilidade. A pessoa também lembrar do nome dela para citar aqui em algum momento no nosso programa, e quando você também tiver o nome desse arquiteto, daí você me passa, a gente cita aqui, porque é interessante, né? Porque são tantas pessoas que, querendo ou não, em algum momento da vida, né, vão se tornando com algum tipo de necessidade especial, né? Não necessariamente uma coisa mais trágica, um acidente, alguma coisa assim, mas a própria idade da pessoa, né, vai gerando essa necessidade de espaços mais amplos, mais seguros, né? E eu vejo isso, Vera, com uma preocupação que eu, enquanto corretora de imóveis, eu tenho que ter. Sim. Faz 2 anos eu uma acompanhei... corretora humanizada nós temos aqui, olha que bacana. Faz 2 anos eu acompanhei um cliente, ele na época estava com 57 anos e participando de maratona. Olha que bacana. E ele queria comprar um estúdio, porque ele mora sozinho e tal, e visitamos um e ele se encantou com aquele estúdio. Quando você fala estúdio, você se refere a que medida? É um apartamento de 19 a 23, 24 metros quadrados. Estúdio mesmo? Estúdio. É só uma suíte? É uma suíte com um espacinho para colocar uma mesa, uma bancada. Um home office ali, pequenininho ali. Uma necessidade básica de cozinha, né? Uma geladeira, um espaço para colocar um fogão por indução, né? Porque esses apartamentos menores não podem ter gás. Sim, então, sim. Os fogões têm que ser aquele elétrico, né? Por indução. Assim, E ele se encantou, estava pronto, empolgadíssimo. E a pessoa que estava nos atendendo na incorporadora e tal, vamos fechar. Aí eu virei para ele e falei, você percebeu que esse estúdio que você gostou é no 3º andar? Sim, mas e daí? Eu falei, não tem elevador. Olha aí, gente. Mas eu falei, hoje você consegue subir escada super bem. Eu falei, mas e daqui 10 anos? Você teve que abordar isso, né? Ele com 57 anos, não era 37. Não estou te chamando de velho, mas daqui 10 anos isso vai fazer diferença. Né? Claro porque que o prédio não tinha, um prédio desses pequenininhos que não tem elevador? Não tem elevador. Até 3 andares não precisa ter elevador. Mas hoje em dia, esses modernos que são feitos, eu pensei que fosse só aquele padrão antigos, até 4 andares tinham alguns que não tinham elevadores. Mesmo os modernos? Mesmo os modernos. Eu preciso me certificar, Vera, se eles têm que deixar a estrutura pronta. Se não me engano, eles têm que deixar a estrutura pronta, mas eles não precisam ter elevadores. Sim. Eu sei que o coordenador do outro lado ficou muito bravo. Ficou roxo, né? De raiva do outro lado. Como? A venda a qualquer custo, para mim, não me atrai. Sim, né? Você tem que alertar o teu cliente. Porque eu tenho que ter um relacionamento com esse cliente. Eu quero que esse cliente me recomende para a irmã dele, para o primo, para o vizinho, para o amigo. Exatamente. Que é aí que nascem as relações de negócios, né? Então, são os apoiadores que constroem as nossas pontes, né? A partir do momento que nós temos esse atendimento, né? Damos esse atendimento mais diferenciado, né, Márcia? Isso é bacana. Ele comprou depois comigo um estúdio, esse ano foi entregue esse ano, mas eu tive que alertar ele para isso. E ele não ficou, puxa, é mesmo, né? Já estou com 57, mais alguns 3, 4, 5 anos muda tudo, né? Imagina você chegar da rua, você foi ao supermercado, volta lá do festival cheio de sacolas. Porque às vezes, né? Tem que subir tudo isso. Tem que subir tudo isso. Impossível, né? Impossível. Que loucura isso. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter com o seu cliente. É um olhar Mas você não perdeu o cliente, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Depois ele me indicou a irmã voltou a comprar um apartamento comigo. Isso, genial. Porque a venda a qualquer custo não dá. Não dá. E o cliente sente também, né, Márcia? As pessoas são sensíveis, né? De saber se você está jogando para eles, né? Ou empurrando, né? Por mais que seja sutil, né? Mostrando as opções ali, mas que, né? Não vai bater depois com as necessidades dele daqui a um tempo, assim, né? Não vai bater. E
Eu aprendi na primeira imobiliária que eu trabalhei, que era muito pequena. Você tem que ter muito respeito pelo que o seu cliente busca. Porque o imóvel, às vezes, é o único bem que a pessoa vai ter na vida inteira. É uma verdade isso. Ele está comprando aquilo para deixar para o filho dele. Vai ser o legado dele, vai se deixar uma casa para o filho. Então, a gente tem que ter respeito pelo sonho da pessoa. É verdade. Eu digo que eu ajudo a pessoa a encontrar o imóvel dos seus sonhos. A realizar os seus sonhos. A realizar os seus que sonhos bacana. da casa própria. Sim, que bacana, né? E a gente tem que ter respeito por esse Isso sonho. é verdade, porque sim. a pessoa passa a vida inteira, algumas, né? Sim. Passa a vida inteira juntando um dinheirinho para aquilo. De repente dá uma entrada, de repente financiar dá uma na entrada caixa, e financia, né? depois fica 30 anos pagando aquele financiamento. Então a gente tem que ter muito respeito. Isso é verdade, né? Né? Acho que isso é primordial, né, Mesmo, Márcia? Essa é uma consciência humanitária, humanizada, né? Não sei que nome a gente daria para isso, onde você tem um olhar diferenciado. Quer dizer que o teu cliente, ele, antes de ser o teu comprador, né, do imóvel que você está vendendo, ele é uma pessoa, com tantas necessidades, com tantos sonhos, como você falou, né? Já pensou a pessoa que fala assim, puxa, economizei a vida toda, paguei faculdade dos filhos, fiz isso, fiz aquilo, me sacrifiquei, moramos de aluguel tantos anos para poder, daí os filhos estão todos formados, tudo bonito, né? Todo mundo ganhou seu carrinho do ano bacaninha, daí depois você fala, né, para a esposa, ou a esposa fala para o marido, agora nós vamos comprar a nossa casa, né, o nosso apartamento. Os filhos já, né? Síndrome do ninho vazio, os filhos já foram embora, né? Já estão criando, né, asas, construindo suas próprias vidas. E daí você quer ter a sua casa própria, né? Você quer ter o seu cantinho. O seu cantinho, um canto para chamar de seu. Bacana isso, né? Mas me conta uma coisa, nós estávamos conversando um pouquinho off, que você está trabalhando com uma incorporadora, construtora e incorporadora são questões diferentes. São questões diferentes, né? Sim. A incorporadora é quem faz o projeto, adquire o terreno, faz o projeto, contrata o projeto, anuncia, vende, quem decide o perfil do imóvel que vai ser construído ali. Essa é a incorporadora. Tá. A incorporadora contrata o serviço de uma construtora. De uma construtora, tá. Existem incorporadoras que elas têm a construtora própria. Também são construtoras, São tá. incorporadoras e construtoras. Existem as incorporadoras que não são construtoras. Aí elas contratam um serviço de uma outra construtora. Tá. E essa que você eu estou trabalha... em construtora e incorporadora. Ela é incorporadora e construtora. Isso. Tá. Imóvel de alto padrão. De alto padrão, Tá. Isso só para Curitiba? Aqui em Curitiba, por enquanto, eles têm imóveis de alto padrão, né? Porque em Londrina e Maringá eles têm alto padrão, eles têm plantas menores e eles têm uma divisão de Minha Casa Minha Vida. Ah, eles têm uma divisão? Tem também. E como é que funciona? Fico tão curiosa com esse sistema, né? Minha Casa Minha Vida. Como é que funciona isso? Eles têm um perfil que também atende ali dentro do... Tem. Né, atende dentro desse sistema Minha Casa Minha Vida. Parece que tem um valor máximo, né? Tem para Minha Casa Minha Vida. Eu honestamente, Vera, eu nunca trabalhei com Minha Casa Minha Vida. Então, a gente lê alguma coisa que recebe, mas são assim, não são todos os imóveis que entram no perfil Minha Casa Minha Vida. Sim. Tem um valor máximo de renda, um valor máximo do imóvel que pode... né, que pode participar desse programa. Tem uma série de condições, né? Porque como ele é regulamentado pelo governo, então tem uma caixa, parceria aí, alguma coisa assim. Então, honestamente, eu não nunca é a tua área, trabalhei, você não trabalhou é a nessa minha área. né? E esse imóvel, quando você fala em alto padrão, você falou que tem até um que está ficando pronto agora esse ano de 2025, tem, a gente tem um né? lindíssimo na frente do... Pena que a gente não tem a foto dele aqui. Pois é. Mas depois você manda, Mando. porque esse programa é gravado, gente. Hoje é quarta-feira, nós gravamos esse programa das 20 às 21. Estamos aqui agora conversando nesse horário, mas ele vai ao ar, né? Às sextas-feiras, às 12 horas. Então a gente depois faz uma edição do programa e na edição a gente pode estar colocando essa imagem
garagem, ou filminho, se você tiver. Tem uma. Né? Você tem todo esse material de marketing, esse material, assim? sim. Ai, que bacana. Daí a gente aproveita e divulga isso. Então, ele fica pronto em julho, finalzinho de julho, né, de 2025. Ele fica bem em frente ao Clube Curitibano. Ah, que bárbaro. Então, a localização em dele ali. é sensacional. Eu nunca lembro ali, Água Verde? Água Verde, na Rua Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas. Isso, é um apartamento com 323 metros quadrados, um por andar. Área útil ou útil. bruta? Não, área útil. Ai, que maravilha. Sem contar vagas de garagem, box para depósito, áreas comuns. O que tem de garagem? Comuns, 2 garagens? 4 vagas. 4 vagas de garagem por unidade. Não está dentro desses 300 metros? Não está dentro. 323 metros é a área do útil. Apartamento. Tá, que fantástico isso. Gente, olha só. Que bacana. Não, é um empreendimento muito bonito. Já está com alguma parte decorada, já que vai ficar pronto agora em julho? Ainda não. Não? E como o showroom está fazendo aniversário, vocês eles precisaram desmanchar o decorado do showroom. Porque vocês tinham um decorado no showroom? Decorado no showroom. No showroom da incorporadora. Então os espaços, deixa eu entender, passar aqui para o nosso público. Os espaços, os decorados, às vezes são feitos no showroom, quando você tem um showroom grande, que é o escritório, você recebe os clientes e tudo. Isso. Não é no predinho lá que já está ficando pronto. Predinho não, né? Um prédio bacana, né? Porque olha, predinho no diminutivo. Assim, deixa eu corrigir isso aqui. Quando o prédio está próximo da entrega, e vale a pena, que ainda tem várias unidades disponíveis, eles montam um apartamento decorado no prédio que vai ser está ficando pronto ali. Né? A gente lançou um ano passado no Cabral. Hoje disponível nós temos 3 unidades duplex e uma unidade tipo. No Cabral? No Cabral. Não começaram a obra ainda. Não começaram ainda a obra? Não. E a gente isso tem que é daqui 2, 3 anos fica pronto, então? 3 anos. 3 anos. 25, 28. Fevereiro de 28. Fevereiro de 28. Isso. Já tem uma data. Então, esse é um. A gente tem um decorado lá no showroom, mas quando nem vão montar um decorado no prédio, porque não faz sentido. Tá. Né? Um apartamento decorado num prédio que não tem mais unidades à venda. Não tem mais unidades à venda. Tem 3 unidades. Ele vai ficar pronto em fevereiro de 2028 e só tem 3 unidades à venda. Isso vende a qualquer momento daí. Mas o que você tem lá? É uma cobertura? Você me falou não? Duas coberturas. São 2 coberturas? 2 coberturas e um apartamento tipo. E um apartamento tipo. E 2 coberturas? Isso quer dizer como se o apartamento fosse 2 por andar, então tem uma cobertura de um lado, outra do outro? Isso, são 2 por andar e a gente tem 2 coberturas duplex. 2 coberturas duplex. E que medida elas têm? Você lembra assim? Não. 348 metros quadrados. As coberturas, úteis. Né? Úteis. Do apartamento mesmo, duplex. Que fantástico. Mas tem... Você fez um charme agora, só para colocar as pessoas a serem em conta. Eu sei que todo corretor fala de diferencial, né? Cada lançamento é único, cada um tem um diferencial. Sim. Né? Mas tem diferenciais de alto padrão. Então, porcelanato de 1,20 por 1,20, o pé direito mais alto. Isso, né? eu sou apaixonada. Então, porque antigamente, você lembra, você chegou a morar em algum apartamento antigo ou você mudou em casa? Não, sempre morei em casa. Gente, os apartamentos antigos, eles tinham o pé direito muito alto. E os espaços, né, os ambientes eram imensos. Às vezes tinha um banheiro só para 3, 4 quartos, aqueles antigos. Todo de mármore maravilhoso. E era um banheiro só, mas não era um banheiro, era uma sala de banho. Uma coisa espetacular, sabe? Era mais um quarto que era uma sala de banho, uma coisa espetacular. E pé direito alto, eu sou apaixonada pelo pé direito alto. E esses modernos, pequenininhos, tipo caixa de fósforo que a gente chama, né? Não importa se ele é um padrão médio ou um alto padrão, tão baixinho às vezes. Mas você tem os outros lá mais altos, assim? Tem. Durante um tempo a construção civil não se preocupou muito com o pé direito alto, né? Tem prédio que você vai,
que tem é apartamento 2,20? que você entra que te dá uma sensação estranha, uma sensação claustrofóbica. É. E não é porque o ambiente é pequeno, é porque o pé direito é direito muito baixo. é baixo. Então, hoje, um alto padrão, ele tem um pé direito de 2,60. Ah, que maravilha. Fora com o gesso. Né? Sim. Então coloca o gesso no forro e ele fica com 2,60. Esse que eu te falei na frente do Curitibano, ele tem 2,70. Ai, porque daí é tão gostoso que é usar um lustre bacana em cima da mesa de jantar. E cadê a corrente pro lustre? Eu sempre tive essa questão assim. Você vai pendurar o lustre aonde na sua mesa de jantar, né? Para quem gosta. Eu adoro um lustre bonito. Sim. E daí ele não tem pé direito. Não tem pé direito. Que coisa. E isso traz um bem-estar. Sim. Não é? Isso também tem um preço, né? Isso, tudo isso tem um preço. Tem um preço, é. Né? Os acabamentos. Essa questão da estética, né? Não é só a estética, né? Tudo isso tem um preço. Um preço aí do que. E não dá para comparar, né, Vera? Sim. Uma vez eu atendi um cliente e ele me perguntou o preço, eu falei do metro quadrado. Puxa, mas na minha cidade o alto padrão é metade disso. Eu falei, mas qual que é a sua cidade? Daí lá no cidade interior. Do interior é diferente. Eu falei, não dá para comparar. Não dá para comparar, por favor. Sim, assim sim. como São Paulo, o preço do metro quadrado, a cidade de Matarazzo, quando lançou, o metro quadrado custava R$100 mil o metro. Olha só. Não dá para comparar. Sim, sim. Essa semana eu li um artigo dizendo que o preço médio do metro quadrado em Curitiba foi para R$10 mil. O preço médio? Aí alguém falou, não, mas não pode ser mais. Eu falei, mas é um preço médio. Então, ele pega um apartamento, Minha Casa Minha Vida, e pega um apartamento de altíssimo padrão e faz uma média. Sim, tá. Ainda fica baixo daí, né? Fica porque você baixo. pega de altíssimo padrão, acaba sendo, né? Você passou ali os 22 mil metros quadrados, nem dá para fazer essa média bem, né? Essa continha não bate muito justinha ali, né? E às vezes as pessoas não entendem, dizem, puxa, mas isso está muito caro. Mas você tem que ver tudo que está envolvido nesse preço, né? Sim. Uma vez eu brinquei, um cliente falou, puxa, mas como é que esse metro aqui, isso aqui custa 12 mil? Eu falei, mas espera aí, não é isso aqui que você está vendo. Você tem que, na verdade, não é nem metro quadrado, tem toda né, uma infraestrutura ali. É metro cúbico. Cúbico, olha só. Porque tem o que está em cima, o que está embaixo, tem tudo. Você tem tudo toda isso uma infraestrutura. E a pessoa precisa ver isso. Ela não está pagando aquela metragem ali que ela está olhando só na planta, né? Não é só e a área de lazer. Isso e aquilo. E a academia fitness ali. A não sei o que lá, gourmet. E tem o espaço kids. E não sei, você tem toda uma infraestrutura. Toda uma infraestrutura, né? Minha querida, gente, ainda tem mais um tempinho para a gente conversar. Fique à vontade para você falar. Eu sei que atualmente você também tem parceria com uma imobiliária, além de você estar com a incorporadora e construtora, mas você está com uma imobiliária também onde vocês... você pode falar? Posso. Eu trabalho na Lopes Home, que é uma imobiliária. Lopes Home. Isso, é uma franquia da Lopes. A Lopes é de São Paulo. É de São Paulo, Ela Lopes? tem mais de 80 anos. É uma imobiliária com mais de 80 bacana. anos de história. E é a maior franqueadora, é o maior número de franquias imobiliárias do Brasil. Sim, com todos esses anos. Isso. 8 décadas, 80 anos. Que bacana, no Brasil todo. No Brasil todo. Ela que é pioneira nas franquias de imobiliária ou não? Eu não sei te dizer, Vera. Eu estudei o histórico mas da Lopes. Mas me parece que sim, se não me engano, foi. Sim, porque ela tem bastante. Foi a primeira a abrir as franquias. Pelos anos todos que eles têm no Brasil, né? Porque eu sei que vem de fora outras, eu não vou citar o nome aqui, outras imobiliárias que tem franquias, né, que vieram lá de fora, mas a Lopes me parece que é pioneira. Se não me engano, ela foi a primeira brasileira a abrir franquia, assim. E, então, eu trabalho nessa imobiliária e eu faço parte da equipe focada, mas na Lopes Home nós trabalhamos com todas as outras incorporadoras e construtoras. Eles trabalham com imóveis de terceiros também. Então, a pessoa tem um imóvel, quer vender, quer comprar um imóvel usado, tudo a Lopes auxilia nesse processo. Você sabe que eu sou apaixonada por um apartamento velho? Adoro aquela história do pé direito, né? Das salas amplas e não sei mais o quê. E depois você faz uma reforma, ele fica lindíssimo, né?
Eles têm um charme, né? Eles têm uma aura diferente. Esses neoclássicos mais antigos. Gente, que coisa maravilhosa. Sim, eles têm peças grandes. Né? Eu gosto muito. Tem os materiais que eles usavam, é diferente. E hoje você revitaliza tudo. Tem os mármores que hoje, se fosse usar, ficaria uma fortuna, né? Passaria dos 22 mil metros quadrados lá, certeza. Viu? Porque eles já chamavam mármore de Carrara antigamente. Que é diferente o mármore de Carrara do mármore tradicional ali, né? Então, se fosse usar hoje, ficaria quase inviável, assim, né? E existem técnicas para revitalizar esses mármores, né? Tem produtos que passam e eles ganham vida nova. Ganham vida nova, exatamente. Um novo brilho ali, né? Tem uns apartamentos antigos, eu visitei um ali na Praça Osório. Você chegava assim na sacada de cara, com todo aquele verde da Praça Osório. Todo arborizado ali, que é tão bucólico aquilo ali, que coisa linda. As peças grandes, então... E o hall de entrada também era grande? Sim, o hall porque eu gosto quando o hall de entrada é grande, espaçoso, assim. Depois quero conversar com você sobre isso. Vamos conversar sobre isso. E a localização dele é lindíssima. Sim, né? já pensou você olhar a tua janela, tomar aquele café gostoso pela manhã, ou uma taça de vinho espumante à noite e ver todo iluminado, aquela praça maravilhosa, toda arborizada, né? Então eles têm o seu glamour, né? Tem o seu glamour, charme. gente. Tem o seu charme da década de 50, 60, né? Quando começaram. Aqui em Curitiba, principalmente, tem prédios já com 60 anos. Não sei se tem até mais. Tem mais. Acho que até mais, né? Mas com esse perfil mais neoclássico, assim, que eu sou apaixonada pelos neoclássicos. São muito bonitos. Acho belíssimo, belíssimo. Minha querida, me conta. A gente vai falar a noite toda sobre imóveis, que eu sou apaixonada por arquitetura, decoração e imóveis e tudo mais. Me conta alguma particularidade ou peculiaridade sua, de alguma coisa bacana. Tu lá, Vera, você não me perguntou isso, uma vontade de falar sobre isso. Me conta mais alguma coisa, assim, para a gente explorar esse universo seu, nessa trajetória de vida maravilhosa que você tem, com tanta expertise aí, nessa trajetória, além da expertise profissional, né? Você tem tanta história bacana, assim, me conta um pouco mais. Eu sei que você é casada, eu sei que você tem filhos. Conta um pouquinho dessa história de família, assim. Sou casada, fazemos 26 anos que nos encontramos. Opa, que bacana! Bodas de prata, 25 anos? 25 anos, né? Que bacana! Você fez festinha? Não, teve bolinho? Não teve bolinho, não. É interessante que nós temos 3 datas que nós comemoramos, né? Nós comemoramos uma data que nós fomos morar juntos. A outra data que nós nos casamos no civil e outra que nós nos casamos no religioso. Foi assim por etapas, assim? Por etapas, assim. A gente fez um estágio probatório primeiro. Gostei dessa, gente. Olha aí, ó. Um estágio probatório. Eu gostei muito. Aí deu certo e fizemos. Então são 3 datas. E fizemos um acordo também. Que nós não vamos gastar com datas que o comércio criou. Sim. Então é dia dos namorados, tem que ter presente. Não tem que ter presente. A gente dá presente fora de datas. Quando vê alguma coisa que lembra, que gosta, que pode. Então... sei que ele gosta disso, vou levar isso hoje. E não é uma data especial, nem nada. Não é uma data especial. Comprei porque lembrei de você, te amo, lembrei. E a mesma coisa com as crianças. E essas crianças têm quantos anos? São quantas crianças? Conta. Essas crianças têm 21, 19 e 17. Você tem um trio ali. Um triozinho ali. 17, 19 e 21. Isso. Os 3, o mais novo entrou na faculdade esse ano. Como ele chama? Pode falar? Será que ele vai gostar? Não sei se ele vai gostar, mas enfim. Meu Deus do céu. Só fala o primeiro nome, então. O Vicente. Oi, Vicente. Que bacana. Então, ele entrou esse ano na faculdade. O que ele está fazendo? Fisioterapia. Fisioterapia? Interessante. Para a área da saúde, ele gosta? Os 3. Os 3? Olha que bacana. Então, o interessante, o meu sogro é médico e a minha sogra é farmacêutica bioquímica. Então meu sogro aí é na especialista família. em ortopedia.
Eles tiveram 4 filhos, nenhum dos filhos foi para a área de saúde. Agora os dos netos estão 7 indo. netos, os meus 3. Que estão indo para a área. Então, hoje eles são o xodó do vovô. O xodó do vovô e da vovó. Ai, que bacaninha. O meu sogro foi professor de anatomia há anos. Aqueles livros dele que ele não dava, não emprestava, que ele cuidava, ele doou para os meus filhos. Então, os 3 estão usando. Que bonito isso. E que história os 3 linda. foram para a área de saúde, né? A mais velha faz biomedicina, do meio Como faz medicina. chama a mais velha? Esther. A Esther. Acho que eu conheci a Esther, se eu não me Você engano. conheceu a Esther? Conheci a Esther. Ela está fazendo biomedicina? Biomedicina. Ai, vamos ter uma cientista, pesquisadora aí, que Ela bacana. gosta muito da área laboratorial. A do meio faz medicina veterinária. Ah, são 2 meninas São e um 2 menino. meninas. E um Como ela chama? Clara. Lara? Clara. A Clara. Clara, isso. Clara, A medicina Clara, veterinária. Veterinária, isso. E Vocês têm cachorro em casa? Não, não temos. Não tem? Nunca tivemos. E ela ama cachorro? Ela ama, ela adora. Ah, que incrível isso. E Ela gosta de cachorro? Ela Vocês gosta nunca de tiveram cachorro, não tivemos. E ela tem dom para gato. Para os gatos, ela gosta? Os gatos se desmancham por ela, é impressionante. E ela vai voltar, se voltar mais para essa área? Ela vai voltar mais para animais de pequeno porte. De pequeno porte. Que bacana. Quando ela se forma? Ela está no 3º ano, tem mais 2 anos. Mais 2 essa mais medicina. 2 anos, É 5 anos, 5 né? anos. Ai, que loucura isso. Os 2 são 5 anos, da filha mais velha também Não, é 5 a filha anos? mais velha é 4 anos. 4 anos, 4 anos. Então, são um orgulho, uma alegria. Que maravilha, tudo junto e misturado. Uma fonte de novidades, né? Porque todo dia chega da faculdade, tem uma tem coisa história para contar, que bacana. Gostoso não tem rotina. Aliás, nunca teve, né, Vera? Aliás, Porque quando a 3 gente tem filhos, né? querida, nunca temos rotina. Eu tinha os 3 pequenininhos, então eu saía com... Eu nunca me esqueço de ter 2, uma em cada braço. Um pequenininho assim. No carrinho. E a gente então pensa que não dá conta, mas a gente dá conta. Dá conta. Isso. Dá conta. Eu tenho 2 adultos já, né? Eu posso falar que meus filhos seriam quase 2 senhores já, porque um com 43, outro com 48. Tá quase na idade daquele teu cliente lá de 57. Precisa cuidar, tem que pôr elevador. Ai, que coisa incrível isso. E é tão bom, né, quando você tem os filhos com saúde, com vontade de aprender, de estudar, de se formar, né? Isso é tão bacana. Isso é gente, bacana. eu não aguento aqui de curiosidade. Eu conheço o marido da Márcia e vou falar o nome dele. É o Edson Erec. Já entrevistamos ele aqui. Consultor de negócios, empreendedor, empresário, tem, né? Dentro desse segmento de gestões de negócio, assim, né? Bacana o trabalho que ele faz. E eu, quando te conheci, foi naquela reunião nossa lá no Instituto em Casa, que a gente fez aquele... Ou foi antes daquilo? Não, nós nos conhecemos num café, Foi no café? na loja da Claro, no Miller. Ah, é verdade. Você lembra disso Eu lembro. do nosso amigo Gianfranco Toniolo. Isso, Gianfranco Toniolo do grupo. Meu Deus do céu. Tem o EX, né? Empreendimentos, empreendedora. Gente, me deu branco. Me fugiu agora, Vera. Toniolo, me perdoa, mas assim, eu faço parte, inclusive, do grupo dele. Nós fazemos parte, eu acho. Sim. Experiência empreendedora? Eu acho que é isso. Não tenho certeza, eu acho que Vera. Porque tem um EX, né? Tem, Experiência empreendedora, que bacana. Parabéns, é um grupo muito, muito, muito interessante. A gente, né, faz vários contatos lá. E é verdade, foi no Miller. Foi no Miller e depois logo nós fomos no seu evento. É verdade, isso. A gente fez a nossa reunião lá do nosso coquetel de queijos e vinhos. Vamos ver se a gente consegue fazer uma outra reunião, outro coquetel de queijos e vinhos agora, talvez até final de abril. E você viu como tem passado rápido, Márcia? Impressão minha. Eu falo pro meu marido em casa, gente, quase assustador, assim, quase sabe? Assustador, gente, Vera. final do mês de março de 2025. Não foi esse um processo acelerado? Aceleradíssimo, Vera. A gente não vê o tempo passar. Como? Porque normalmente a gente percebe, nossa, essa semana foi corrida, mas às vezes está mais lento. Então, de repente, 90 dias já do ano, né? Dos primeiros trimestres, primeiros 3 meses do ano, tão rápido muito que passou. Rápido. Que coisa incrível. Muito rápido. E a gente faz uma entrevista aqui toda semana, né? Toda quarta-feira, sempre trazemos uma
personalidade do nosso universo, não só da arte e da cultura, né? Porque o nosso programa chama Cultura e Conexões, por isso Conexões, porque a gente acaba trazendo, né, profissionais de outros segmentos também do mercado, além do meu universo mais voltado para a arte e para a cultura. Márcia, querida, me conta, a gente tem mais 2 minutinhos ali, mais alguma coisa que você... vou lembrar agora. Você me indicou a última, a penúltima entrevistada nossa, né? Que foi a Zeila. A Zeila, isso. Zeila Toaldo, que tem a Copenhagen lá. Oi, Zeila, tudo bem, querida? Quero fazer uma parceria com você, com os seus chocolates. Vamos lá pra gente conversar. E eu vou pedir hoje, eu sempre gosto de pedir, quando eu lembro, eu peço ao vivo depois, ou então peço depois, né, em off. Quem você indicaria para a gente entrevistar no nosso próximo programa, né? Que você gostaria de ver aí, sentadinha aí no seu lugar. Sentadinha ou sentadinho, né? Um profissional, um homem de um segmento que você conheça. Eu tenho 2 pessoas para te indicar, Vera. Que bacana. É o Hugo, da Bulê Móveis, que nós fizemos aquela visita. É verdade. Eu tenho certeza que se tive você a oportunidade de conhecê-lo. Bulê. Gente, que é aquilo? Márcia, juro para você, eu tinha uma sensação, não achando que São Paulo é melhor que Curitiba, não. Mas São Paulo é muito grande, né? Eu, como morei lá há 40 anos, eu conheci muitos espaços gigantescos, assim, e eu tive uma sensação que eu estava em São Paulo. Você não tem essa sensação? Você conhece São Paulo também? Sensação. Que lugar espetacular. Bulê, chama. Bulê Móveis. Bulê Móveis. E o proprietário é o Hugo Gutierrez, é uma pessoa que eu Hugo indico. Gutierrez. Quem sabe então, Hugo Gutierrez, você aqui, quem sabe no nosso próximo programa. Querida, obrigada pela dica, pela indicação. É tão bom quando os amigos indicam, né? Sim, Eu já fico mais tranquila durante a semana, sabe? Porque daí já sei quem eu vou entrevistar na próxima semana. Às vezes a gente já tem uma agenda já para 2 ou 3 semanas na frente, mas às vezes acontece, eu tenho algumas agendas até para o mês de maio, 1 ou 2, não lembro agora, talvez até 3. Mas às vezes a gente marca uma semana e de última hora acontece o imprevisto, né? A pessoa surgiu o imprevisto, estava trabalhando, tem negócios. Falei, Vera, tenho que ir para o interior de São Paulo resolver uma situação urgente. Sinto muito, vou te deixar na mão. Daí eu saio como uma louca, doidíssima, correndo atrás de alguém para a gente entrevistar, porque eu gosto de estar aqui toda semana, né, nesse nosso podcast. Minha querida, foi um prazer conversar com você, entrevistá-la. Que ser humano maravilhoso que você é. Quanta trajetória de vida linda que você tem, né? E esse teu trabalho como consultora, né? Que a gente colocou aqui de negócios imobiliários de alto padrão, altíssimo padrão. Que bacana. Depois você me encaminha o videozinho que você tem desses apartamentos. É do Cabral que você falou, né? Que tem? Do Cabral. Do Cabral, pra gente poder colocar no nosso canal. Tá bom, minha querida? Prazer estar aqui com você, Vera. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, minha querida. E hoje estamos gravando aqui, né, da Vega Produtora, o estúdio de gravação de podcast do nosso amigo CEO da Vega Produtora, o César Felisbino, também cineasta, roteirista do filme O Som que Vem das Marquises, que já foi para o cinema e ele está organizando aí novas apresentações em outros shoppings, em outros cinemas, né, de outras localidades. Logo mais estará também em outras cidades do Brasil. Vamos ficar bem atento a essa apresentação, que é um filme belíssimo. Eu tenho certeza que você vai gostar. O Som que Vem das Marquises. Eu sou a Vera Itajaí e até a próxima.